Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de matemática aqui pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nessa aula resolveremos questões de revisão dessa parte de matemática que a gente está vendo em sala de aula. Para isso eu vou pegar aqui uma questão da nossa apostila. A questão é essa aqui, olha. No Brasil, costumamos medir temperatura utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas escalas é dada pela expressão aqui, ó, F igual a C que multiplica 1,8 mais 32. F representa a temperatura na escala Fahrenheit, então F é Fahrenheit, e C a medida de temperatura na escala Celsius. Aí ele pergunta, o gráfico que representa a relação entre essas duas grandezas é... Então tem que pensar num gráfico. Olha, pessoal, de cara eu percebo aqui, ó, que eu tenho uma função definida por uma expressão do primeiro grau, né? Então eu já posso concluir que a letra D está fora e a letra E está fora, porque se você olhar para os gráficos aqui, não são retas. E para funções do primeiro grau, o gráfico sempre vai dar uma reta. Outro detalhe importante aqui é a gente perceber que o valor do coeficiente angular bem aqui, olha, ele é positivo, né? 1,8 é um valor positivo. Então essa é uma função crescente, tá? É uma função crescente. Eu já iria eliminar a letra A, então iria me restar somente a letra B e a letra E. Mas vamos ver aí entre a letra B e a letra, ou melhor, a letra B e a letra C, né? B e C. Então, só me restariam essas duas aqui para analisar. A letra A acabaria saindo fora, porque aqui eu tenho uma função decrescente. Mas vamos raciocinar, vamos pensar agora na nossa solução, ok? Como é que nós daríamos solução para essa questão? Pensa junto comigo. A função do primeiro grau, na sua forma geral, ela é definida desse jeito aqui, ó, y igual a x mais b, certo? E um detalhe importante é que eu até posso mudar de posição isso aqui, olha, eu posso inverter essa posição, posso colocar, se for o caso aqui, né, x que multiplica a mais b, que está no mesmo. Você vai já entender porque eu estou fazendo isso. Porque a expressão que ele dá para nós é essa aqui, ó, f igual a c que multiplica 1,8 mais 32. Então, fazendo o confronto direto, aqui eu percebo o seguinte, olha, quem está fazendo o papel de x na função dada na questão é o C, é a temperatura em Celsius, beleza? Quem está fazendo o papel de A, ou seja, do coeficiente angular aqui, é o 1,8. E o valor de B, que é o coeficiente linear, é o 32, certinho? Vamos guardar essas informações, tá bem? Aqui nessa questão, eu já sei que o valor de A é 1,8 e o valor de B é 32, certinho? Tudo bem. Outra coisa que a gente deve lembrar da nossa aula é que o gráfico desse tipo de função é uma reta. E essa reta, ela corta o eixo x e o eixo y em dois valores. No eixo x, a reta corta o eixo x no valor menos b sobre a. Quem é o valor de b? Fica o menos aqui, o b é 32 e o a é 1,8. Se você fizer essa continha aqui, você vai encontrar x aproximadamente igual a menos 17,8. Aproximadamente. O valor de x, ou seja, da raiz dessa função, vai dar aproximadamente menos 17,8. É um valor aproximado, tá? Vai dar 17,777, a gente está aproximando para 8. Então, olha, de cara, você já percebe, já daria para matar a questão aqui, olhando para a letra B, né? Olhando para a letra B aqui, ó. Porque é a única alternativa que apresenta no eixo x o valor 17,8. Mas bora construir melhor, né? Tá muito solto ainda. Bora construir melhor essa nossa resposta aí, para ficar bem bacana. Então, eu já sei que no eixo x ela vai passar no valor menos 17,8 e no eixo y ela vai passar no valor de b. E o b é quanto aqui? O b é 32, certo? O b é 32. Então a coisa fica agora bem amarradinha.
Eu já sei que no eixo X essa reta passa no valor menos 17,8 e no eixo Y ela passa no valor 32. Se você olhar para os gráficos, a letra A, a letra B, a letra C, a expressão que está de acordo com o que a gente acabou de fazer é justamente a letra B aqui, ó. Observe o que está acontecendo aqui na letra B. Eu tenho aqui, ó, o eixo cartesiano, o eixo XY, eixo X, que no caso aqui o eixo X é o eixo da temperatura em Celsius, o eixo Y é o eixo da temperatura em Fahrenheit, e o nosso gráfico está fazendo isso aqui, ó, uma função crescente. Bem aqui eu tenho o valor da raiz, menos 17,8, e bem aqui aonde a reta corta o eixo Y, 32. Certinho? Então, turma, esse aqui, ou melhor, essa questão aqui é um tipo de questão que a gente já explorou em sala de aula, ok? Lembrando, toda a função do primeiro grau, o gráfico, é uma reta. Essa reta corta o eixo X e o eixo Y. No eixo X ela corta em menos B sobre A e no eixo Y no próprio valor de B. Então, essa foi a nossa questão de revisão do nosso material de sala de aula. Vou deixar aqui para vocês essa outra questão, já é uma questão de função quadrática ou função do segundo grau. O que ele diz? Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro, olha aqui, ó, o lucro obtido é dado pela expressão, olha aqui essa expressão, L de x, ou seja, o lucro em função da quantidade x é menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés, então nesse problema x é a quantidade de bonés contida no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro, olha aqui, um lucro máximo. Para obter lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a, ou seja, essa questão, pessoal, na hora que vocês forem tentar resolver essa questão, você tem que pensar na seguinte situação. Qual é a quantidade X que deve ter de boné dentro desse pacote aí, para que o meu lucro em função dessa quantidade X seja um lucro máximo. Beleza, turma? Então dá uma raciocinada aí, certo? Dá uma pensada e tenta resolver, tá? Um grande abraço, até a próxima.